Neste vídeo vamos apresentar o Tableau para a lógica de primeira ordem. Todas as regras que foram usadas no Tableau da lógica proposicional também serão usadas na lógica de primeira ordem, uma vez que elas envolvem os conectivos que aparecem em ambas as lógicas, como a conjunção, a disjunção, a implicação, o bicondicional e a negação. O que vamos precisar ter a mais são duas regras novas para cada um dos quantificadores. Para o quantificador universal, quando este é verdadeiro ou quando este é falso, e para o quantificador existencial, nos mesmos casos. Lembre que os quantificadores varrem o domínio. E, para construir os contra-exemplos, não sabemos a priori quantos indivíduos são necessários. Portanto, como os modelos devem ser construídos passo a passo, isso dificulta o tratamento de informações universais, uma vez que fica difícil dizer qual o conjunto de elementos do domínio necessário para obter um contra-exemplo. Em casos mais simples, a gente pode resolver esse problema usando uma heurística de utilizar sempre primeiro a informação existencial que esteja disponível. Então vamos considerar um exemplo. Queremos mostrar que a fórmula para todo x, p de x ou para todo x, q de x é consequência lógica da fórmula para todo x, p de x ou q de x. O primeiro passo é definir a raiz do nosso Tableau, que vai ter a premissa do nosso argumento à esquerda do operador aqui da bolinha do Tableau e o que queremos provar à direita desse operador. Podemos aplicar a primeira regra na disjunção que está aqui à direita do operador do Tableau. Então, uma disjunção é falsa quando suas duas componentes são falsas. Nesse caso, substituímos essa disjunção por essas duas fórmulas, para todo x, p de x e para todo x, q de x, ambas do lado direito do operador do Tableau. Observe que um quantificador universal que está à direita do operador do Tableau faz uma alegação existencial, já que o que está à direita desse operador é alguma coisa que é falso. Ou seja, se eu tenho um para todo x de uma propriedade P e eu digo que essa fórmula é falsa, é porque existe algum elemento x que não tem a propriedade P que eu estou lendo. No nosso caso, o que precisamos para encontrar um contra-exemplo é um elemento que não tem a propriedade P e um elemento que não tem a propriedade Q. Como vimos anteriormente, é melhor tratarmos primeiro as informações existenciais. Assim, devemos substituir o para todo x, p de x, por p de d1, onde d1 vai ser uma constante nova que vamos utilizar. Então, o que eu vou fazer é substituir essa fórmula para todo x, p de x, pela fórmula p de d1, onde d1 é um símbolo de constante que ainda não apareceu no meu Tableau. Pelo mesmo motivo que fizemos no caso de para todo x, p de x, quando o substituímos por p de d1, aqui vamos substituir a fórmula para todo x, q de x, por q de d2, onde d2 também é uma constante nova. Note, por que não podemos usar a constante d1 novamente? Lembre, essa constante d1 é um elemento da linguagem que pode ser associado a um elemento do domínio. Ao criarmos uma nova constante aqui, não estamos dizendo nada que essa nova constante não possa ser associada a esse mesmo elemento do domínio. O que dizemos só é que a representação do elemento no domínio está sendo feita por uma constante diferente que a d2. Então, eu substituo essa fórmula para todo x, q de x por q de d2. Temos agora que fazer a eliminação desse para todo x, p de x ou q de x. Essa informação é uma informação universal. Observe que p de x ou q de x ele deve ser verdadeiro para todos os elementos do domínio. Até o momento, nós conseguimos identificar a necessidade de ter duas constantes. Então, ao aplicarmos a regra do Tableau para essa fórmula, já que é para todo o elemento x, usaremos as duas constantes que criamos até o momento, que é d1 e d2. Então, essa fórmula para todo x, p de x ou q de x, é substituída pela regra do para todo quando ele é verdadeiro, por p de d1 ou q de d1, que é essa variável sendo substituída pela constante d1, e a mesma fórmula sendo substituída pela
constante D2. Agora temos esse nó no tablô e precisamos aplicar a regra referente à disjunção. Podemos inicialmente aplicar a regra de disjunção a essa fórmula. Então, P de D1 ou Q de D1 vai ser verdadeiro, vai gerar dois ramos para a gente. Um em que P de D1 é verdadeiro e outro em que Q de D1 é verdadeiro. Perceba que, nesse ponto, eu tenho P de D1 verdadeiro e P de D1 falso. Portanto, esse nó do tablô fica fechado. Agora, nesse nó aqui, o que eu preciso é eliminar a outra disjunção. Então, a disjunção vai ser verdadeira quando um dos elementos for verdadeiro. Ou P de D2 vai ser verdadeiro, ou Q de D2 vai ser verdadeiro. Nota que esse ramo aqui, ó, ele é fechado, porque eu tenho Q de D2 verdadeiro, não Q de D2 falso. Resta essa situação. Então, eu tenho aqui, ó, Q de D1 verdadeiro, P de D2 verdadeiro, P de D1 falso, Q de D2 falso. Então, essa atribuição de valor faz com que o meu conjunto de premissas seja verdadeiro e a minha conclusão seja falsa. Então, as regras de tablô com relação ao quantificador universal são as seguintes. Eu vou ter uma regra inicial que trata o caso quando nenhuma constante está presente no nó. Então, até aquele instante, não houve a criação de nenhuma constante que possa ser aplicada a uma propriedade A. Nessa situação, criamos esse novo símbolo de constante e substituímos todas as ocorrências livres de x em A por essa constante D que foi criada. No tablô, vamos utilizar esse símbolo aqui, ó, com um sinalzinho de mais, para indicar o ponto onde uma nova constante foi introduzida no tablô. A regra do para todo, quando é verdadeiro, no caso de já existirem constantes no nó atual, eu vou pegar o para todo x A, vou remover ele da parte esquerda do meu operador do tablô e vou pegar todas as constantes que aparecem, D1, D2, Dn, que ocorrem no nó atual e fazer a substituição dessas constantes nas variáveis x respectivas. Então, vou ter aqui A, só que eu vou substituir x por D1, vou ter A, onde eu vou substituir x por D2, e assim sucessivamente, até A, onde eu vou substituir x por Dn. E temos uma terceira regra do para todo, quando ele é falso. Então, o que eu vou fazer é, eu tenho um para todo aqui que é falso, vou substituir essa fórmula, trocando as ocorrências da variável x, que está quantificada universalmente, por um símbolo de constante novo. E esse símbolo de constante novo é indicado aqui, ó, no operador do tablô com esse símbolo de mais. Então, nesse ponto, ao eliminarmos esse quantificador universal, introduzimos uma constante nova que ainda não havia aparecido. Aqui nós temos uma observação que envolve o quantificador existencial quando ele está à direita do operador do tablô. Mas para esse vídeo não vamos comentar o que exatamente essa observação indica. Veremos isso no próximo vídeo. Então aqui a gente viu a introdução das regras de tablô que envolvem o quantificador universal.